Eu quero mais uma vez me colocar diante dele. Senhor Deus, mais uma vez eu te louvo, te agradeço. Muito já foi dito, muito já foi orado hoje. Porém, Pai, nesse momento é o momento de entregar a tua palavra ao teu povo, Pai. E eu quero orar que essa palavra seja como a semente do reino de Deus, que cai em terra fértil, declarando sobre a vida de cada um, Pai. Terra boa, terra fértil, terra que essa semente vai brotar e vai gerar muitos frutos para que permaneçam, Pai. Seja usado, que eu possa ser usado, Pai, sem atrapalhar, Pai. Que a tua palavra, que o teu poder prevaleça nessa manhã, no nome de Jesus. Isso que a gente acabou de ver é uma demonstração do poder e do governo de Deus. Eu quero falar com vocês sobre eleição. Esse é um tema que hoje em dia, quando a gente fala sobre isso, todo mundo já tem um posicionamento, todo mundo já, ou não tem, mas tem uma opinião a dar, né? O que a gente tem visto hoje, quando se fala nisso, quando se fala em escolher governantes, é uma coisa assim que já provoca um certo alvoroço, né? E eu vejo isso como uma coisa positiva, as pessoas estarem muito interessadas nesses assuntos hoje, né? Quando alguém fala, né, um político, uma personalidade se posiciona, imediatamente chovem comentários e os tweets, né, muito em moda. Isso sempre tem sido, a cada dia que passa, um assunto mais relevante, né? Lá no meu país de origem, eu não sei se vocês perceberam, eu sou brasileiro, né? Sei que assim, muitos pensam que eu sou americano por causa do meu sotaque, mas, né? Lá nós somos obrigados a votar. Quem vive lá ele é obrigado a votar. Diferente aqui desse país, onde as pessoas não são obrigadas a votar. Porém, a cada eleição cresce o número dos que saem a votar aqui. A eleição antecipada tem crescido e as pessoas têm ido votar, mesmo sem ser obrigados, né? E por que será que isso está acontecendo, né? Por que será que esse desejo que as pessoas têm cada vez maior e o interesse cada vez maior pela política, pelos governantes? É porque, assim, o que eu penso, que você acha que, de repente, vai surgir aquela pessoa, né? Vai surgir agora vai, tem aquele sentimento. Não, agora a coisa vai mudar. Esse ano aqui nos Estados Unidos nós temos a eleição do midterm, que é quando se elegem os legisladores, né? A Câmara Baixa e o Senado vai ser escolhido esse ano. Já no Brasil, também no segundo semestre, que vai ter eleição para... Pois é, e na última eleição houve um recorde de brasileiros que, mesmo morando no exterior, saíram a votar, né? Nunca se havia visto um movimento tão grande disso. Porque, como eu falei, eu vejo que há aquele desejo, né? Aquela coisa de mudança, aquela coisa de... Ou então eu quero que permaneça como está, ou eu quero que mude, esse candidato é assim, esse candidato é assado, né? Eu quero que mude, eu quero que alguma coisa ou permaneça e melhore, ou que venha alguém que mude isso. E eu não seria ético da minha parte, vir aqui, usar o microfone, usar o púlpito de uma igreja para dizer em quem você deve votar. Nem sequer em quem eu vou votar. Porém, me perdoe, pastor, mas eu vou dizer. Hoje eu vou revelar em quem vocês devem votar. Porque eu não vim falar desse ou daquele candidato, desse ou daquele político. Eu vim falar do governo que, de verdade, é o que está no comando de todas as coisas. Aquele que, quando ele assume o lugar na sua vida, ele realmente faz a diferença. E pode levar você para aquela direção tão sonhada, os sonhos que você sempre teve. Nós temos aqui o versículo base de hoje, está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz assim: escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Você pode repetir esse versículo? Você vê que existe aí, parece uma ordem, né? Escolhe agora um rei para que nos lidere. Fale só essa parte. Mas fale alto.
Porque eu acho que é assim que o povo estava falando. Parecia que existia assim uma raiva, né? Uma raiva no povo, um desejo, uma coisa. E dando uma ordem, nada mais nada menos, para Samuel, o profeta de Deus. O povo chegou com o profeta de Deus e pediu para eles um rei. Qual era o contexto daquele tempo? Naquele tempo, Israel vivia uma teocracia. Teocracia, teo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. Hoje, nós, no nosso regime secular, aqui é a democracia. É o governo do povo. Naquele tempo, Deus escolhia um profeta, falava com o profeta, e o profeta falava com as pessoas. O profeta falava com o povo. Só que parecia que o povo estava um pouco insatisfeito com o que estava acontecendo. Se a gente for mais adiante, né, os versículos 5 e 6, ele disse assim, eles disseram a Samuel, tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos libere a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. E ele orou ao Senhor. Porque o Samuel ele se sentiu rejeitado pelo povo. De repente, ele disse, poxa vida, eu estou aqui me sacrificando, eu estou aqui abrir a mão da minha vida para ser um juiz, para ser um intercessor, para falar com esse povo aquilo que Deus deseja, é o povo que supostamente seria o povo de Deus, não quer mais ouvir a minha voz, então ele orou ao Senhor. E o Senhor disse, Samuel, não se preocupe, não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Porque, na verdade, esse povo nunca quis saber de mim. Desde que eu tirei eles do Egito, eles têm adorado outros deuses, têm sido um povo idólatra, um povo desobediente, um povo duro de comandar. Então não se preocupe. Eles, na verdade, eles nunca quiseram me seguir. Essa palavra que eles usam, dá-nos um rei, quando eles falam, dá-nos um rei, a palavra no original em hebraico é palau. Palau quer dizer alguém que intervém, que intercede, que julga. Só que não é a mesma palavra para o governo de Deus, que é Malak, que significa rei soberano. Aquele que de fato manda. Fale, aquele que manda. Pois é. A diferença é essa. Eles queriam alguém que lutasse as guerras, que governasse, que administrasse a nação. Eles não queriam um governante, porque de fato as pessoas não querem um governante. Eles querem alguém que resolva os problemas. Eu não quero alguém que fique dizendo na minha casa o que eu devo fazer, como eu devo tratar minha esposa, como eu devo criar meus filhos, como eu devo me afastar do pecado, ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida santa. Não, seria mais cômodo para mim eu ter uma religião onde eu vá lá, eu recebo uma palavra, onde o pastor, ou seja lá o sacerdote dessa religião, faça os seus sacrifícios, jejue, busque a palavra, leia e depois venha e me entregue aquilo mastigado. É muito melhor, muito mais fácil, muito mais simples para mim. Porém o Senhor disse a eles, atenda. É isso que eles querem. Então atenda a voz do povo e escolha um rei. Eu já escolhi um rei e você vai apenas ungir esse homem. E aconteceu que Samuel foi e ungiu o primeiro rei de Israel, que chamou Saul. O homem era bonito. A palavra fala que não havia o homem mais bonito em Israel. Ele parecia o Zé Maria, sabe? Ele é um cara... ali ele. Abençoou ele com força na beleza. Certo? Botou ele assim... A palavra diz que ele olhava todos os homens por cima do ombro, ou seja, ele era o mais alto do lugar, né? E só que tem um detalhe. Ele era endemoniado. Não é o caso. Não é o caso do nosso irmão, não. Ele foi um rei idólatra, endemoniado, sem nenhum temor a Deus, um tirano. As pessoas que queriam aquele que só resolvesse os problemas, ficasse ali, uma figura decorativa, né? Como muitas vezes nós pensamos em eleger, uma figura decorativa, um Deus que me sirva, ou um santo, uma imagem que me sirva. Não. Eles resolveram escolher um rei, agora não era mais a teocracia, agora era uma monarquia, e esse rei pesou a mão sobre o povo. Né? Quando um profeta ele ia na casa de alguém, as pessoas já tremiam, já ficavam com medo. Será que eu fiz alguma coisa?
Às vezes eu recebo uma mensagem do meu pastor, diz assim: Orlandinho, dá uma ligadinha para mim. Mas só que ele, que tem misericórdia, já fala assim: é benção, não se preocupe, tá tudo bem. Tem aquela sensação assim: meu Deus, foi o que eu fiz? O pastor está querendo falar comigo. Assim, do nada, de manhã eu acordo, opa, tem uma mensagem do pastor. Era mais ou menos como o povo sentia lá. Quando o profeta chegava, o povo já tremia, né? Tremia nas bases. Mas por que será? O que aconteceu? Que, de repente, o povo não quer mais ouvir. Será que foi de repente? Vocês acham que isso foi de repente? Ou isso é algo que está assim no coração do ser humano? É algo que já vem, né, de longe, aquela coisa sendo alimentada, né, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. É. Vamos ver como é que foi no começo? Como é que o sistema que Deus planejou e projetou? Em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim: O Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus preparou todas as coisas. Ele criou céus e terra. Preparou um lugar perfeito. Perfeito. Não é exagero falar que o lugar era perfeito. Não havia doença, não havia tristeza, não havia solidão, porque o próprio Deus era aquele que convivia com eles o tempo todo, supria todas as necessidades. Botou o homem ali. O homem, quando eu falo o homem e a mulher, né, a humanidade, colocou naquele lugar e disse assim para o homem: guarde, cultive, lavre a terra. Eu sou contigo. Então, imagine, Deus quer nos colocar nesses lugares de autoridade. Ele vem, estabelece todas as coisas em perfeição, porque Ele é perfeito. E te entrega a autoridade, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu trabalho, seja sobre um ministério. E a única coisa, e às vezes até sobre nações, a única coisa que você tem que fazer é exercer essa autoridade, garantindo que quem de fato governa é Ele. Essa foi a grande diferença do rei que sucedeu Saul, que foi Davi. Davi, quando assumiu o trono, ele fez uma festa, convocou todo mundo e disse assim: alegra-se os céus e regozija-se a terra. Por quê? Porque o Senhor reina em Israel. Essa é a grande diferença. Eu não vim falar de Davi, eu falar de Saul, eu vim falar de governo, de sistema de governo hoje. Vamos mais aqui. No versículo 19, no capítulo 2, não, perdão. Na verdade, como eu estava falando, Deus quer governar em parceria com o homem. No capítulo 1, no versículo 26 de Gênesis, ele fala: façamos um ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ele deu autoridade, ele deu domínio sobre o homem, para o homem ter total controle daquele lugar, segundo aquilo que Deus já havia ordenado. E Deus preparou um lugar perfeito e ainda deu direção, dizendo: isso aqui é bom, isso aqui não é. Basta você me seguir e obedecer. De todas as árvores você pode comer, menos desta aqui. Então, o que mais que o homem precisava? O que mais que nós precisamos, gente? É só seguir aquilo que o Deus Todo-Poderoso já falou. Isso aqui pode, isso aqui você não deve fazer. Por quê? Porque no dia que você fizer, certamente morrerá. Então, é uma parceria total e Ele quer fazer isso em conjunto com você. Veja só. Em Gênesis capítulo 2, 19, ele diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Olha que maravilha. Deus traz, depois de criar todas as coisas, Ele traz todos aqueles animais, coloca diante de Adão. Aí Adão olha, um animal grande assim,
com o pescoço comprido, uma cabecinha, 2 chifrinhos. Aí Adão olha assim, girafa. Meu irmão até me ajudou aqui, girafa. Aí Deus olha assim, perfeito, Adão. Assim vai ser, girafa. Girafa não tem cara de girafa, gente? Não, aqui para nós. Tem cara de elefante? Não tem, tem cara de girafa. Então, ele deu tamanho poder ao homem. Certo? Diz assim, Adão, é assim mesmo. Vá lá, vamos começar a dar nome aos bichos. Você vai ser o governador desse lugar, embaixo da minha autoridade. E muitas vezes o ser humano se vê com tantas bênçãos, né? Nós caminhamos com o Senhor e Deus nos abençoa, Deus nos capacita de uma maneira tremenda. E muitas vezes a gente não tem noção do tamanho do tesouro que nós temos em nossas mãos. Temos tanta coisa e às vezes perdemos grandes oportunidades, porque não temos a noção do tamanho do tesouro, do tamanho do poder que Deus nos deu. E o homem acaba desperdiçando isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, e nem tocar nele, para que não venham a morrer. No versículo 4, a serpente fala assim: é certo que não morrerão. O que a serpente está falando? Deus é mentiroso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque Deus sabe que no dia em que comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como eles serão conhecedores do bem e do mal. Em outra versão fala, vocês serão igual a Deus. Isso, as palavras de um animal que estava no jardim, que Deus havia estabelecido, colocado o homem como aquele que deveria guardar e exercer o quê? Domínio. Há uma inversão de valores. Será que a Eva ia passando sem querer lá e a serpente falou e ela parou? Opa, peraí, é mesmo? Será que é assim que as coisas acontecem? Eu gosto de me meter dentro da história, certo? Me colocar naquele lugar, certo? E eu penso que depois que Adão recebeu tantas incumbências, ele estava muito ocupado. Estava muito ocupado. E Eva também, né? Muito ocupada, um jardim enorme para passear, para ir, devia ter um shopping ali perto. Aí ela chegou ali perto, certo? Olhou uma árvore bonita de longe. De repente chega alguém assim, ei, tudo bem? Tudo bom. Faz tempo que você vem aqui? Não. Sou eu, tá? Eu aqui imaginando quando eu estava lá pensando. Você vem sempre aqui? Não, estava só passando. Você é tão bonita, Eva. Quantos anos você tem? 270. Nossa, eu dava no máximo 180 para você. Então, assim, eu estou trazendo para o lado da brincadeira, mas aos poucos ela vai se familiarizando com aquele ambiente. Cadê Adão? Adão estava lá, devia estar ocupado. Porque vamos ver o que acontece aqui, olha. No versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para obter entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu seu ao marido e ele comeu. Como é que ela sabia que a árvore era desejável para adquirir entendimento? Como é que ela sabia disso? Ela Google, será? Árvore do entendimento do bem do mal. Será que foi isso? Eu acho que não. Ela ia passando, ela olhava de longe assim, que beleza aquilo, hein? Árvore bonita, fruto bonito, hein? Nossa, deve ser muito bom. E vem aquela voz daquela pessoa, aquele animal que deveria estar embaixo do domínio do homem. Certo? Certo, varão? Cadê os varões aqui desse lugar?
Deus te deu autoridade, varão. Deus te deu domínio sobre as coisas. Mulheres, Deus deu a você, as mulheres estão aqui? As irmãs? É. Deus deu a você um poder tremendo. Você vê a mulher conversando, de repente ela pega do fruto e come. Aí o que ela faz? Ela dá para o marido, e o marido come. Tem conversa? Não. Conversa teve com a serpente, aquela conversa toda, mas o marido chegou lá, devia estar assistindo um jogo, jogando videogame, então abre a boca, toma. Deve ter sido assim, porque não tem conversa, não tem diálogo nenhum. Você tem esse poder, mulher. Você tem esse poder, mãe, irmã. Viu? Você tem esse poder. Cuidado. Cuidado com esse poder. Foi assim que de repente, todo aquele poder que o homem tinha de dominar, houve uma inversão de valores. Eva começa a discutir teologia com um ser que estava supostamente para estar embaixo do poder dela. Ela, para ouvir uma história dessas, como é? Que história é essa? Ô Adão, vem cá. Olha aqui isso aqui. O posicionamento deveria ser esse. Certo? Mas é o que acontece. É isso que acontece quando o homem governa. É isso que acontece quando o homem diz assim, não, já chega. Não, eu não quero, não. Eu dar direção na minha vida. Sabe aquela história, eu quero ser dono do meu nariz? Tem alguém aqui que não é dono do seu nariz? Não. Eu sou dono do meu. Mas assim, isso não quer dizer que para onde ele apontar, eu deva ir. O meu dono da minha vida, precisa ser o meu Senhor. Por quê? Ele me comprou. Ele deveria me dar a direção. Existe um trecho na Bíblia, onde durante um período em Israel, eles não tinham rei. E eu quero aqui trazer algumas histórias desse período, um período que está em Juízes capítulo 17, de capítulo 17, versículo 6, vai até Juízes 21, 25, onde algumas histórias são contadas e uma frase é repetida 3 vezes nesse tempo, que é assim, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Repita essa frase. E aí, eles vão contando essa história, conta a história de um levita, que era sacerdote numa casa. O pessoal o dono da casa contratou esse levita, botou como sacerdote, e havia ali ídolos. Ele oferecia sacrifício ao Deus e oferecia sacrifício aos ídolos, porque naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. E aí chegou de repente um grupo de uma outra tribo de Israel, chegou naquele lugar e falou com esse sacerdote, olha, nós temos aí uns 600 homens, você não quer vencer nosso sacerdote não? A gente vai pagar melhor. Ele disse, tá bom, vamos embora. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava melhor. E ele pegou os ídolos da família, a estola sacerdotal, e foi-se embora com eles. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava melhor. Conta a história também de um homem que tinha uma concubina, e a concubina traiu ele, levou ele foi-se embora, deixou a casa dele e foi para a casa do pai. Aí ele viaja até aquela cidade onde estava ela, foi até a casa do pai dela, pegou a concubina e trouxe de volta. No caminho, ele teve que dormir na casa de um homem, numa cidade onde ele não vivia. E durante a noite, homens daquela cidade bateram lá na porta, queriam arrombar a porta para pegar o cara e abusar dele. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava melhor. Aí ele tem uma ideia assim, que aquilo estava me incomodando, não estava deixando ele dormir. Ele abre a porta, pega a concubina dele, joga para fora e bate a porta. E vai dormir. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor. E aí de manhã ele acorda, abre a porta, a mulher estava ali, ensanguentada, com hemorragia, se esvaindo, morrendo, com a mão assim na soleira da porta.
E ele fala para ela: levanta! Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor. E ele pega a mulher, então, já que ela não levantou, botou em cima da montaria dele e foi levando. No caminho ela morreu. Ele chegou em casa, colocou a mulher, isso está tudo na Bíblia, viu, gente? Colocou a mulher em cima de uma mesa e esquartejou a mulher em 12 pedaços. E mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava melhor. Isso provocou uma guerra. Provocou um massacre. Houve uma tribo, a tribo de Benjamim, que foi quase que exterminada. E antes deles atacarem a tribo de Benjamim, eles consultaram a Deus. Fizeram rituais religiosos. E disseram: olha, nós estamos indo em nome do Senhor. Foi Ele que nos mandou atacar. E massacrar esse povo. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava melhor. Nós temos visto uma sociedade hoje em que coisas muito semelhantes a essa têm acontecido. Quem será o Deus que está governando? Quem será o rei desse povo que está governando esse mundo? Nós temos um exemplo que é o modelo que nós devemos seguir. Em Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8, diz assim: então o diabo levou-o para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhes darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor teu Deus e apenas a Ele preste culto. Aonde que na Bíblia está dizendo que Deus entregou alguma coisa ao diabo? Eu nunca vi. Deus nunca entregou ao Deus o domínio desse mundo. Ao diabo. O que ele está querendo aqui no caso, ele está tentando Jesus para que Jesus dê um direito legal. Repita: direito legal. Direito legal é aquilo que você faz que dá margem para alguém exercer um direito sobre você. É quando você abre uma brecha. Eu vou dar um exemplo. É permitido você fazer compra no supermercado? É legal isso, não é? Posso ir no supermercado, entrar, colocar as coisas no meu carrinho, chegar, pagar e levar para casa. Isso é normal. E se eu começar a enfiar coisa aqui dentro da roupa e tal? Eu estou dando um direito para que venha uma autoridade e me prenda. Eu estou dando esse direito. Ninguém me obrigou a fazer isso. Eu posso pegar meu carro, sair dirigindo. Na via diz assim, 40 milhas por hora. Se eu passar 60, se eu passar 40 do lado de um carro de polícia, não vai acontecer nada. Se eu passar 60, eu estou dando o direito a esse policial me parar, me aplicar uma multa e as sanções que estão na lei. Então, o que o diabo quer? Ele quer simplesmente abrir que você dê a ele direito. O que foi que ele fez com a Eva lá? Ele não obrigou, ele não pegou a fruta, toma, come, você tem que comer. Não. Ela deu a ideia só. Disse assim: vocês vão ser igual a Deus. Mas gente, nós lemos aqui que Deus fez um homem à imagem e semelhança dele. É o que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Abre o olho, igreja. Presta atenção. Ele está vestido não só de serpente. Ele está aí em todos os lugares. Todo o tempo. Você liga a televisão, você entra no seu celular, no seu computador. Ele está lhe dando ofertas e fazendo essas ofertas intensamente. Cada dia que o tempo passa, a coisa mais se intensifica. O que você tem que fazer?
Se você abrir a brecha, você está dando direito legal para ele. Você não pode dizer, o inimigo me atacou a minha casa. Nós temos visto a desgraça entrando dentro das famílias, devastando vidas, devastando jovens. É assim, arrombando a casa? Não. Alguém tem que abrir uma brecha para que isso entre, né? E a gente acha que isso não gera consequências quando abre brechas. Está tudo escrito. Está tudo escrito na Bíblia. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Por meio da injustiça, suprimem a verdade. A injustiça tem reinado. O certo está virando o errado está virando o certo, o doce está virando azedo e o azedo virando doce, na sociedade que nós vivemos. E aqui está dizendo que a ira de Deus vai se revelar, já se revela, dizendo-se sábios, né? Romanos 1, 22, 25. Aqui o que eu quero dizer é o seguinte: o homem acha que está no controle quando está fazendo o que bem entende, né? Ele acha que é ele que está no comando. Vamos ver o que está dizendo aqui. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso, olha a consequência, gente. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Amém. Então, o que a humanidade acha, quando a humanidade acha que está vivendo a sua liberdade, está embaixo, na verdade, de uma maldição do próprio Deus. Está dizendo aqui, por isso ele os entregou à impureza. Essa impureza, essa falta de amor, essa falta de temor a Deus crescente que nós vemos na sociedade, isso foi o próprio Deus que entregou. Por quê? Porque abriram a brecha. Porque entregaram ao inimigo o domínio das suas próprias vidas. Mas o governo de Deus nunca caiu nesse mundo. O governo de Deus sempre existiu, existe hoje e sempre existirá. Amém? Na verdade, existe uma grande diferença entre o mundo, o universo criado por Deus e o sistema que impera nesse mundo. Em 2 Coríntios 4, 3 a 4, diz assim: mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, sistema, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mundo aqui, quando ele fala o Deus deste mundo, ele está falando sistema. A palavra em grego é aion. Aion quer dizer isso, é o sistema vigente nesse mundo. Diferente de cosmos, quando fala da criação de Deus, é cosmos. A palavra aqui é aion. É o que? Então, existe um Deus nesse sistema. Existe um principado. Existe um príncipe da potestade do ar que comanda esse sistema. Esse sistema que a igreja não pertence. Você não pertence a esse sistema. Eu vim aqui hoje para lembrar que você não pertence a esse sistema. A palavra de Deus diz em Efésios que Jesus, depois de ser crucificado, subiu aos céus, mas antes ele desceu ao inferno. Em Colossenses diz que ele despojou os principados e os expôs no seu desfile de vitória. Ele já exerceu esse poder, ele já venceu. Nos reinos antigos, por exemplo, Roma, quando eles chegavam e dominavam um local, eles pegavam aqueles que eles tinham dominado e desfilavam com o povo rendido daquele lugar. Eles faziam o seu desfile de vitória, expondo tudo aquilo. Jesus já fez isso, gente.
Jesus já dominou, já tomou essa autoridade no dia que ele foi lá naquela cruz, e ele derramou do sangue dele, ele tomou essa autoridade, ele tomou essa chave e expôs ele no seu desfile de vitória. Os principados já estão despojados, irmãos. O poder deste mundo já foi despojado. Você não precisa dar margem, você não precisa abrir o direito legal. Ele não tem mais poder. E esse mesmo Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e sublime trono, diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não vai arrombar a porta da tua casa. Ele é um cavalheiro. Ele quer te atrair pelo amor que ele tem por você. Apocalipse 3:20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E nós teremos uma comunhão, nós teremos uma vida abundante. Eu e você, porque o que eu tenho para você é o melhor. O que eu tenho para você é enxugar as tuas lágrimas. O que eu tenho para você é acabar com a tua tristeza. O que eu tenho para você é levar você para um lugar alto. Um lugar onde, apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades, eu vou ser o rei na tua vida. Eu vou habitar contigo, vou habitar na tua casa. Eu vou te mostrar como você deve criar esses meninos, essas meninas, para serem exemplo, para serem modelo dessa sociedade. Mas Ele quer que você abra a porta. Ele está batendo a porta do teu coração hoje. Porém, haverá um dia em que, quer você queira, quer não, quer o mundo queira ou não, todo mundo terá que se render a Ele. Em Filipenses 2:9, de 9 a 11 fala: por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O único inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que sujeitou todas as coisas que estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que a palavra está dizendo, irmãos, é que esse dia vai chegar, onde os reinos deste mundo, seja quem for, o rei da tua casa, os reinos aí que estão aí, tiranos, invadindo nações, roubando, enganando, todos esses que existem e que já existiram, eles terão que dobrar o joelho e dizer: Jesus Cristo é o Senhor e Ele reina. Você já ouviu falar de Adolf Hitler? Ele vai ter que dobrar o joelho dele e dizer: Jesus Cristo reina. Porque ele vai ter que se levantar em dia de juízo. E esse dia, para quem não está no Senhor, para aqueles que não estão com Cristo, vai ser um dia de choro, vai ser um dia de muito sofrimento e lágrima. Vai ser um dia de ranger de dentes, é como diz a palavra. Porém, para aqueles que estão com o Senhor, Ele vai abrir a porta e dizer: vem, amado. Vem, amado do Senhor. Vem reinar comigo. Vamos estabelecer o nosso reino de uma vez por todas. E aqui está dizendo que o próprio Jesus, Ele vai entregar ao Pai de volta a chave do reino. Daqui, Pai, agora reina sobre nós. Agora nós vamos ser um com todos. Um só reino, um só povo, reinando em glória. A bênção está em fazer isto hoje. A bênção é fazer isso agora. Eu não estou falando de você dizer assim: não, mas eu já estou aqui frequentando a igreja. Não. É muito mais do que isso. É muito mais do que levantar a mão e dizer: eu aceito o Senhor Jesus. Não. É você que aceitou o Senhor Jesus. Faça uma análise hoje na sua vida.
Quem governa? Né? Quem de fato está governando a sua vida? Mateus 3,2 fala: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando nos submetemos a Ele, a restauração acontece e tudo volta ao início. Em Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz: se a morte reinou pela ofensa de um só homem, por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então não é só naquele dia, é começar a reinar hoje, começar a reinar agora, segundo a vontade do Senhor. É você ser aquele que governa segundo a vontade dEle. Né? Receba hoje a abundância da graça. Aqui já foi dito hoje, aqui nesse púlpito já foi dito: receba a graça do Senhor. A graça é agora, as portas estão abertas, o céu se rasgou. Amém? Em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, fala: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto entre os santos. A este, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então é você sair agora, sair dessa porta aqui, e ir para os seus relacionamentos, ir para a sua escola, e aonde você estiver, você ser a esperança daquele lugar. É você entrar numa escola, numa universidade e estar naquele lugar e as pessoas fazendo convites todos os dias e o professor também pregando um secularismo, pregando que o homem é que é o dono do seu nariz. É você se levantar e dizer: na minha vida, não. Na minha vida, quem reina é o Senhor. É dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho. Em todos os lugares que você andar, aqui está dizendo que Cristo em você é a esperança da glória para aquele lugar. De fato, a pergunta que eu venho fazer: quem reina na sua vida? A Bíblia nos dá o exemplo de um homem temente a Deus, que o próprio Senhor dizia: homem temente a Deus, justo, e que se desvia do mal. O nome dele é Jó. No capítulo 42, já no finalzinho, ele fala assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Mas o que aconteceu com Jó? Esse homem, ele tinha vários filhos, e os filhos dele saiu para a balada, saiu para a noitada. E ele, quando os filhos chegavam de madrugada, ele ia oferecer sacrifícios a Deus, porque naquele tempo era assim. As pessoas sacrificavam a Deus. Porque vai que um filho meu, de repente, falou alguma coisa que não devia, fez alguma coisa que não devia. Porém, a gente sabe que esse homem entra numa guerra, numa luta espiritual tremenda, perde tudo, perde filhos, perde até a própria saúde. E tem um momento que ele fala assim, no capítulo 3, 25, ele fala: o que eu sempre temi veio sobre mim. O que eu tanto receava me aconteceu. Esse homem, apesar de ser um homem bom, um homem justo, na verdade, quem governava a vida dele era o medo. Muitas vezes, nós não permitimos que Deus governe todas as áreas da nossa vida. Às vezes, a minha vida, ela é governada pelo medo, no caso de Jó, pela tristeza, pela falta de esperança. Quantas pessoas você já ouviu falar dizer assim: ah, eu não tenho mais esperança, eu desisti, não tem mais jeito. Nessa área, Deus não está governando na sua vida. Porque se tiver, você vai dizer: as circunstâncias me dizem que não, mas o meu Deus é capaz de mudar essa circunstância. Ele não vai, essa tristeza que eu sinto não vai dominar a minha vida. Esse temperamento que eu tenho não vai dominar a minha vida. Deus quer que você tenha o seu temperamento. Ele fez você dessa forma, mas não para lhe dominar. Eu queria trazer um outro exemplo de Tiago, aquele que escreveu a carta a Tiago.
ele era irmão do Senhor Jesus. Irmão de carne do Senhor Jesus. Ele cresceu com o Senhor Jesus. E ele teve muita dificuldade para aceitar que Jesus era o Messias. Porque ele cresceu com ele. E ele, dentro dessa dificuldade, teve um momento até que ele com Maria, foram atrás de Jesus, dizendo, esse cara tá fora de si. Foram tentar pegar ele lá, mas ele disse, não, eu agora estou ocupado aqui no meu ministério. Mas olha como ele começa a carta dele. Tiago 1, versículo 1, ele diz assim, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse homem que ele podia começar essa carta dizendo assim, eu sou Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ele já podia dar uma carteirada assim. Essa é a carta mais importante do Velho Testamento, do Novo Testamento. Por quê? Porque eu fui irmão dele. Não. Ele não começa dessa forma. Porque ele viu o irmão dele ser morto. Ele viu o irmão dele ensanguentado. Mas ele viu o irmão dele também ressurreto em glória. Ele esteve com ele. Ele comeu com ele. E a partir daquele momento ele diz, eu não sou mais digno nem de ser chamado de irmão dele. Eu agora sou escravo dele. Essa palavra escravo no original, eu fui pesquisar, ela não é diácono. Diácono é o que serve, né? Ela é doulos mesmo. Doulos é escravo, escravo. Existia essa diferença entre o servo e o escravo. O escravo, ele geralmente tinha uma marca, uma coleira, um brinco, alguma coisa, que dizia o nome do dono dele. Por um lado, isso era humilhante. Mas, por outro lado, se um escravo desse estivesse passando na rua, estivesse frágil, em alguma situação vulnerável, ninguém podia tocar nele, não. Porque na coleira e no brinco dizia, esse aí tem dono. E é o que Tiago está dizendo assim, eu tenho um dono. Ninguém pode tocar na minha vida. Ele é o meu dono. Ele diz, eu tenho a marca dele na minha vida. E ninguém jamais pode tocar. Ele sabia muito bem, certo? Que era muito mais seguro para ele se declarar escravo de Cristo. Por mais que ele viesse a ser perseguido por causa disso. Porque ele sabia que se a vida dele alguém tomar, a vida eterna jamais ninguém poderia tomar. A glória que ele teria com o Pai, essa ele já tinha assumido e diz assim, eu tenho isso hoje agora. Não importa o que eu estou passando. Não importa se eu tenho dinheiro no banco ou não. Por quê? Porque ele escolheu também as pessoas com quem ele andava. Ele se tornou um líder naquele lugar, ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém. E também, assim, é bom você também analisar quem é que aconselha a sua vida, a quem você pede conselhos, né? Quem eu escolho como meus conselheiros. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Que não tem a Deus. Ou seja, o ímpio é alguém que Deus não governa. Ele não está falando assim, não ande no conselho dos assaltantes, dos bandidos. Assim. Não, ele está dizendo, não ande no conselho dos ímpios. O ímpio é alguém a quem Deus não governa. Essa pessoa não pode ser meu conselheiro. Eu preciso que alguém, o meu conselheiro precisa ser alguém a quem Deus governa. A quem vai me dar uma direção. E graças a Deus eu tenho essas pessoas, esses irmãos e irmãs na minha vida, que vão me dar uma direção porque também estão debaixo do conselho, do governo de Deus. Vão falar o que é melhor para mim. Né? Não se detém no caminho dos pecadores, ele segue o caminho dele, ele nem para ouvir o que os pecadores estão dizendo. E muito menos se assenta naquelas rodas onde tem fofoca, onde estão falando mal dos outros. Nem isso, nem sequer isso. Em 1 Coríntios 15, 33 fala, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu queria chamar o povo do louvor, nossos irmãos.
Porque, irmãos, existe um sistema lá fora, nós vimos hoje. Foi falado aqui de quem governa e quem não governa. Foi falado aqui, varão, que Deus te deu autoridade sobre a tua casa. Deus te colocou num jardim. Muitas vezes pode não parecer, mas Deus preparou aquele lugar. Deus te deu uma família, Deus te deu uma esposa, filhos, ou aqueles que Deus ainda não deu, uma esposa e filhos, ou as irmãs que Deus ainda não deu um marido e família. Ele quer dizer que hoje é dia de você dizer assim: Senhor, existem áreas na minha vida que o Senhor não está governando. É o dia de ser sincero diante do Senhor e dizer assim: eu pensei que existiam áreas que, de fato, eu governava. E isso é um posicionamento, gente. Isso é um posicionamento. Em Josué 24, 15, o Josué fala assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje é dia de escolha. Nós falamos aqui, nós louvamos aqui, nós dizemos com a nossa boca, nós dizemos quem reina. Nós falamos: o Senhor reina na minha vida, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Tudo isso nós falamos. Mas nós vamos sair por aquela porta, daqui a pouco. Daqui a pouco. E é um momento hoje de dizer assim: quem governa a minha vida quando eu sair daquela porta? Se eu achava que eu governava, talvez existem áreas. Eu tenho na minha vida áreas que eu creio que eu preciso entregar de fato ao Senhor. Hoje é o dia dessa entrega, irmãos. Hoje é o dia de você que, de repente, durante essa ministração, Deus pode ter tocado o seu coração e ter dito assim: poxa vida, eu creio que existem áreas na minha vida que eu preciso entregar.